Vasco encerra a preparação e escalação pode ter até 4 mudanças em relação ao último jogo. Vamos falar sobre isso, vamos falar também da possibilidade de Payet começar no time titular e, obviamente, vamos alertar a torcida vascaína, hein? Não vamos cair em armadilhas nesse jogo contra a equipe do Corinthians, porque, olha, os caras estão pé da vida com o elenco. E o Vasco tem que ficar de olho nessa situação. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, vamos falar de Vasco e Corinthians, jogo nessa terça-feira. Mas antes eu gostaria de deixar um recado aqui, que inclusive eu vi agora há pouco também, que o Zé Comé falou isso nas redes sociais dele. Eu tenho visto algumas manifestações nas redes sociais, vocês sabem que a gente fica muito trabalhando nas redes sociais. E eu gostaria de deixar claro para a torcida vascaína. Eu estou vendo uma movimentação lá da torcida do Corinthians, inclusive o Corinthians aumentou a segurança para os jogadores, comissão técnica no Rio de Janeiro. E até uma possível ameaça de invasão de campo. Deixa claro aos torcedores e o próprio Vasco que reforcem a sua segurança e que os torcedores no Vasco não caiam na armadilha que os torcedores do Curitiba caíram, né? Que os torcedores do Cruzeiro invadiram o campo, os torcedores do Curitiba invadiram lá para evitar e aí saiu todo mundo lá naquela briga, os dois foram punidos. Cara, não dá pra gente cair nesse tipo de armadilha. Se os caras querem invadir campo e tudo mais, deixa que a polícia resolve. Não vamos entrar nessa briga porque a gente precisa muito do nosso campo, a gente precisa muito do nosso torcedor. Então, nada de cair em armadilha, nada de cair em provocação, porque nesse momento, qualquer situação que tenha dentro de São Januário, a gente vai prejudicar o Vasco, porque o Vasco precisa muito da nossa torcida. Só olhar o que a torcida fez contra o Atlético Paranaense lá no Paraná. Só olhar o que a torcida fez nos últimos jogos em São Januário. Então, pelo amor de Deus, deixo aqui claro e peço a vocês que passem essa informação nos seus grupos. Não caiam em provocação. Se os caras invadirem o campo, deixa que a polícia resolve. Não vai dar um aí de justiceiro, de querer... Deixa os caras lá. Pelo amor de Deus, não vamos entrar nessa briga aí, porque é deles. Eles que resolvam o BO deles de lado de lá. Falando sobre time, falando sobre escalação, o Vasco pode ter até 4 mudanças. Primeiro, Capasso, aparentemente está de boa fisicamente, deve ser o zagueiro ao lado de Medel, que também está recuperado. Como eu já tinha dito aqui, Medel iria, até que se não recuperasse 100%, no sacrifício para jogar. Vi que a galera da Atenção Vascaínos falou isso também. A gente falou isso mais cedo também, que Medel e Paulinho, inclusive com a condição tanto no ombro como a questão no joelho direito, devem jogar. O meio de campo, devemos ter entrada de um cara que evoluiu. A gente criticou bastante ele, saiu do time por causa disso e evoluiu nas últimas rodadas. O Ramon Dias colocou ele justamente para isso, né, para que ele pudesse voltar a jogar nesse time e devemos ter aí o Jair como titular do Vasco no meio de campo, substituindo aí o Marlon Gomes. Tínhamos uma certeza, entre aspas, isso eu falo certeza entre aspas porque o Ramon Dias é sempre misterioso, que o Rossi fosse titular. Mas, aparentemente, pelo que se foi treinado hoje, pelo que foi feito hoje, o nosso Dom Ramon não está pensando da mesma forma que a gente, né? O pensamento do Dom Ramon não é o mesmo que o nosso. E olha, ele pode não colocar o Rossi, não ter essa questão que a gente imaginava que ele fosse fazer, né? De colocar o Rossi em campo e colocar outro jogador. Esse daí, Payet.
Payet tem grandes chances de ser titular no time do Vasco. Aí ficaria um time formado por Léo Jardim, lateral ainda é dúvida, Puma Rodrigues treinou hoje, Paulo Henrique também. Então, a dúvida entre esses dois, inclusive Joel Silva também falou sobre isso. Paulo Henrique ou Puma, Capasso, Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Jair, Paulinho, Payet, Peck e Verrete. Essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar a equipe do Corinthians dentro de São Januário. A dúvida ali na lateral, vai Puma, vai PH? Essa é a grande dúvida. E com esses jogadores que treinaram hoje, é a provável escalação do Gigante da Colina. Ramon Dias quer um time que ataque o Corinthians, mas que fique inteligente. Ele sabe que o Corinthians tem uma retranca, que ele vai precisar de ter um bom passador. O Payet é esse bom passador. O Jair também, o Paulinho também. E ele vai tentar aí dominar esse meio de campo. Sabemos que temos um cara muito perigoso do outro lado, que é o Renato Augusto, que trabalha muito bem a bola, tem um chute poderoso, só não acertou o chute lá na Copa de 2018, né? Mas vem acertando os chutes aí pela equipe do Corinthians, e o Vasco deve ir com essa escalação aí para enfrentar a equipe do Corinthians. Obviamente, a gente quer sair com a vitória. Agora há pouco estão jogando aí Cruzeiro e Goiás. Até o momento que eu tô gravando tá 0-0. Pode ser que na hora que você assistir ou que esse vídeo vá ao ar, o placar possa ter sido outro, ou não ter mudado. Mas o Vasco precisa fazer a sua parte. Terça-feira, nesta 9 da noite, é dia de torcedor vascaíno, está dentro de São Januário fazendo a festa. Apoie muito, jogue com o time. Esse jogo é importantíssimo para as pretensões do Vasco. É um adversário direto, é um adversário que a gente precisa, né? Amanhã, terça-feira, às 9h30, na verdade. É um resultado que a gente precisa fazer e o torcedor vascaíno vai ser imprescindível para que o Vasco saia com resultado positivo. É jogo para lutar, é jogo que a gente não pode perder ponto, a gente não pode perder ponto mais nessa reta final, e é fazer o resultado. É final de campeonato. Os próximos 3 jogos, eu já falava isso aqui desde os 10, né? Dos 10 últimos jogos. Os últimos 3 jogos são jogos para o Vasco vencer. O Vasco tem que lutar, o Vasco tem que saber que é final de campeonato. Não pode perder. Então é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Falando sobre a situação da transmissão do Campeonato Carioca, eu não tive informações concretas por parte do Vasco, nem quem esteja no próximo aí dessa questão. Só alguns burburinhos de que, olha, o Vasco não quer assinar com a Gold, estaria até propício a assinar com a Band, mas com o canal Gold não. Há uma campanha muito grande da torcida do Vasco e correta contra o canal Gold, que tem um ex-dirigente do Flamengo que só anda esculhambando o Vasco nas redes sociais e que é dono do canal Gold, é um sócio do canal Gold. Então, nesse momento, essas negociações estão emperradas e o Vasco está estudando o mercado para saber aonde terá seus jogos como mandante no Campeonato Carioca. Então é isso. Tamo junto. Muito obrigado. Até a próxima. Saudações vascaínas e valeu!